Oi, gente, tudo bem? Hoje, nossa aula, a gente vai ver as relações entre genótipo e fenótipo, tá? Aproveitando o gancho da primeira lei de Mendel. E também a gente vai começar já vendo algumas variações dessa primeira lei, tá? Então, só para definir o que é genótipo e o que é fenótipo. Fenótipo é a característica morfológica do ser, ou seja, aquilo que é expresso. Expresso pelo quê? Pelo genótipo, tá? Então, o genótipo é o código genético, é os genes, é os alelos que tá ali no indivíduo, e aí ele pode ser homozigoto ou heterozigoto, dominante ou recessivo. E o fenótipo é a característica que vai ser expressa com base nesses genes. Então, vamos pegar, por exemplo, aqui, esse esqueminha aqui das flores. A cor da flor é o fenótipo, então ela pode ser branca ou rosa, e o genótipo é o que determina essa cor. Então, se for um genótipo dominante, azão, 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 azinho, o fenótipo é rosa. Se for azinho, azinho, ou seja, recessivo, o fenótipo é branco, tá? O que a gente precisa ter bem em mente a respeito do fenótipo? Ele é produzido através da interação do gene ou do genótipo com o ambiente, tá? Por que eu pontuo isso? Porque o nosso fenótipo pode ser alterado. Existe cirurgia, por exemplo, que muda a cor do olho através da destruição da pigmentação. Você pode tomar muito sol, você fica bronzeado, então sua pele muda a sua coloração. Você pode alisar o seu cabelo, você pode mudar a cor do seu cabelo, então você altera o seu fenótipo. Então, por conta disso, o fenótipo ele é gerado da interação com os genes e o meio que a gente está inserido, tá? Durante a nossa vida, conforme vai passando os anos, nosso fenótipo também muda. Nossa pele pode ficar mais oleosa, mais seca, nosso cabelo, a gente pode ficar careca, o cabelo pode mudar de cor, enfim, inúmeras variações, tá? Não só da gente, mas dos outros animais também. Por exemplo, o exemplo mais clássico que a gente tem é esse coelhinho, que é o coelho do Himalaia, tá? Para vocês terem noção, ele tem essa característica bem específica, de que ele é todo branco e nas extremidades ele é preto. Então, orelhas, focinho e patas, ele vai ter uma pelagem preta. E isso é porque a temperatura dele está correlacionada com a pigmentação, tá? O que vai acontecer? Se você raspar um pedacinho desse coelho do Himalaia, colocar uma bolsa de gelo por cima dessa pelagem, esse pelo ele vai começar a crescer preto, tá? Igual esse esquema, você raspou um pedaço das costas, que é branca, e colocou a bolsa de gelo. Vai nascer um quadradinho preto ali onde você raspou, tá? Por conta do quê? Temperatura fria. Como assim, temperatura fria? Esse coelhinho, ele só vai ter essa coloração branca e preta se ele viver entre 15 a 24 graus. Se você colocar esse coelho do Himalaia numa temperatura abaixo de 2 graus, ele vai ter toda a pelagem preta pelo corpo. E se você colocar acima de 29 graus, ele vai ter toda uma pelagem branca, tá? Ele vai ficar completamente alterado. Por que ele muda a pelagem mediante a cor? Porque a enzima, que é responsável por produzir os pigmentos, ela é ativada em temperaturas abaixo de 15 graus. Por isso que quando ele fica no ambiente de até 24 graus, somente as extremidades, ou seja, a orelha e patinhas, elas ficam pretas, porque são as regiões mais frias do coelho. Quando você coloca a bolsa de gelo, ou você coloca ele num lugar muito frio, abaixo de 2 graus, toda essa enzima, ela vai ser ativa e vai produzir melanina para o pelo. Aí o coelho fica todo preto. Se você coloca numa temperatura acima de 29 graus, até as extremidades do coelho vai ficar acima de 15 graus. E aí, toda a melanina dele para, mesmo que ele tenha esse gene para produzir a pelagem preta, ela vai ser inibida e ele vai ficar inteiramente branco, tá? Outro tipo de exemplo, as plantas albinas. É um caso específico, tá? Em laboratório. Elas crescem, porém... Aliás, plantas albinas não, desculpa. As plantas, quando elas são produzidas completamente no escuro.
elas vão ser plantas brancas, elas não vão desenvolver cloroplastos, porque não tem luz solar, e, consequentemente, elas vão morrer porque não vão realizar fotossíntese. Enquanto tiver a reserva nutricional da semente, ela se desenvolve. Acabou, ela morre. Ela tem o gene para produzir clorofila? Tem. Foi induzida ela a produzir clorofila? Não, porque não teve luz solar. Então, por isso ela acabou ficando branca, tá? Estão entendendo como o fenótipo altera mediante o meio que ela tá? Agora, como que a gente vai determinar o genótipo de um organismo? A primeira coisa, a gente sempre vai observar o fenótipo dele, tá? E também a gente precisa analisar a relação entre pais e filhos, pra gente saber se ele é um dominante, um recessivo, heterozigoto ou homozigoto, tá? Então, quando o fenótipo for condicionado por um alelo recessivo, ou seja, se a gente vai falando de ervilhas amarelas e verdes, a verde é recessiva. Então, como é um gene recessivo, isso eu já sei, já foi me dada essa informação, eu sei que as ervilhas verdes serão Vzinho, Vzinho. Elas são homozigotas recessivas, tá? E aí, como que eu descubro o pai e a mãe? Ah, eu vou ter que fazer uma jogada aí de lógica, tá? Porém, como é mais fácil eu explicar para vocês com uma lousa, eu vou deixar essa explicação bem breve aqui. E depois eu vou passar para uma outra gravação que eu fiz na lousa para explicar melhor para vocês, tá? Mas quando ele é heterozigoto, a gente tem que definir ou identificar se ele vai ser um dominante heterozigoto ou homozigoto. E aí, para isso, eu tenho que fazer o joguinho de lógica que eu vou apresentar para vocês agora. Bom, desse jeito fica mais fácil, né? Então vamos lá. Eu tenho esse esqueminha aqui para eu explicar para vocês, onde eu vou ter o dominante, que é a cor vermelha, e o preto vai ser o recessivo. Pode ser cor da bolinha, pode ser qualquer coisa, tá? Independente. Então, como o preto é recessivo, a gente vai usar Pzinho. Então, o preto é recessivo, então ele é Pzinho, Pzinho. O dominante, ele vai ser Pzão, Pzão, ou Pzão, Pzinho. Então, a gente já tem nossos fenótipos, que é o dominante e o recessivo, e o nosso genótipo. Aí, aqui, vindo para esse cladograma, a gente tem o seguinte esquema. Os pais são 2 dominantes, e os filhos, a gente tem 2 dominantes e 1 recessivo. Qual é o genótipo deles? Vou começar pelo mais fácil, obviamente. O filho, que é recessivo. Então, esse aqui, ele é Pzinho, Pzinho. Então, esse eu já sei. Aí vem a questão. Se o pai é dominante, no mínimo ele tem que ter um alelo dominante. Ou seja, eles são Pzão, traço. E aqui, Pzão, traço. Por que Pzão, traço? Porque eu ainda não sei qual é o segundo. Os filhos, mesma coisa, são todos Pzão, traço, porque eu ainda não sei o que eles vão ser. Agora vamos entrar a questão. Eu tenho um filho que era Pzinho, Pzinho. Se ele é Pzão, e esse também é Pzão, o segundo alelo que ele tinha tem que ser o Pzinho. Porque quando ele vai formar gametas, ele vai formar um gameta Pzão e um gameta Pzinho. E esse filho aqui, ele recebeu os 2 gametas Pzinho, ou seja, um gameta do pai e um gameta da mãe. Então, consequentemente, Pzinho, Pzinho. Vamos tirar a dúvida. Se eu fizer um quadro de Punnett aqui do lado, eu tenho Pzão e o Pzinho. E aqui a mesma coisa, Pzão e Pzinho. Então, aqui eu vou ter Pzinho, Pzinho, que é o meu filho preto. Aqui eu vou ter Pzão, Pzinho, vai ser o filho vermelho. Aqui, Pzão, Pzinho. E aqui, Pzão, Pzão, também é um filho vermelho. Então, nessa configuração, é possível que ocorra isso.
Como eu vou definir os meus outros dois filhos, ou meus outros dois descendentes? Não tem como. Ele pode ser tanto pezão, pezão, nesse sentido aqui, ou ele pode ser pezão, pezinho, tá? Essas três possibilidades podem ocorrer. Então, nesse esqueminha, eu consigo identificar quem são os progenitores e o filho recessivo. Os dois dominantes eu não vou conseguir definir ainda. Se eu tivesse os filhos desses com outros seres, aí ficava mais fácil, eu conseguiria definir eles, tá? Agora vamos para o segundo caso, onde eu tenho um recessivo, um progenitor recessivo, um progenitor dominante e 4 descendentes, todos dominantes. O nosso recessivo é pezinho, pezinho. O nosso dominante é, no mínimo, pezão. Como eu vou saber quais são os meus outros dois dominantes? Os meus 4 filhos. Como são dominantes, eu sei que é pezão, pezão. Porém, traço porque eu ainda não sei o que eles vão ser. Dito isso, vamos fazer um quadro de Punnett para a gente tentar adivinhar qual é o segundo alelo do meu progenitor. A gente tem o pezão de um e o pezinho do outro. Aqui eu vou ter pezão, pezinho, vermelho, pezão, pezinho, vermelho. Vamos supor que esse alelo vai ser, vou até mudar de cor, um pezinho. E aí ele seria heterozigoto. Se fosse pezinho, a gente teria aqui pezão, pezinho, pezão, pezinho. Aqui pezinho com pezinho, então pezinho com pezinho, e aqui pezinho com pezinho. Ou seja, nesse tipo de quadro de Punnett, a gente teria 50% dos descendentes vermelhos e 50% dos descendentes preto. É o que a gente observa aqui. Eu tenho 50-50, pelo menos, no mínimo? Não tenho. Eu não tenho nenhum descendente recessivo. Então, isso me dá o indício de que esse pezão, esse alelo que está faltando, não é um pezinho, é um pezão. Vamos tirar da dúvida. Pezão, pezão, pezinho, pezinho. Faço o quadro de Punnett. Vou ter pezão, pezinho, pezão, pezinho, pezão, pezinho e pezão, pezinho. Resultado, 100% dos meus descendentes são heterozigotos vermelhos, tá? Faz mais sentido com o meu cladograma que eu tenho ali? Faz. Então é mais provável que isso daqui seja pezão, pezão, tá? E aí todos os meus descendentes são heterozigotos. Então, pezão, pezinho. Agora a gente volta para os slides. Bom, eu espero que tenha dado para entender um pouquinho, tá? E seguindo agora, a gente vai falar de cruzamento teste, que basicamente foi o que a gente fez no segundo exemplo. Então, uma maneira de você descobrir ou determinar o genótipo de um indivíduo que você não saiba é você cruzar ele com um gene recessivo, ou um indivíduo recessivo. Por que recessivo? Porque ele sempre vai ser homozigoto. Então, por exemplo, aqui, o que a gente não sabe é essa flor rosa, se ela é pezão, pezão ou pezão, pezinho, ou seja, se ela é homozigota dominante ou heterozigota. E aí eu vou cruzar ela com uma flor branca, que é homozigota recessiva, ou seja, pezinho, pezinho. Vou cruzar, analiso todos os descendentes. Se for 100% rosa, obviamente é pezão, pezão. Se tiver ali 50-50 por aí, é heterozigota, porque aí é pezão, pezinho, tá? Nada de novo, a gente acabou de fazer isso. Agora, com relação a heredograma. O que é isso? A árvore genealógica, tá? Quando você coloca o pai, a mãe, os filhos, os tios, as tias, as avós,
exercício de vestibular ama fazer isso. E para vocês terem ideia, a gente tem algumas regras no heredograma. Então, círculo significa que é o indivíduo fêmea, quadrado significa que é o indivíduo macho. Se tiver preto, se ele tiver todo pintado, significa que ele possui a característica. Se tiver branco, não possui a característica, tá? Se for meio a meio, significa que ele é heterozigoto por um caráter autossômico, ou seja, ele é portador, ele possui ele possui a característica, mas é tipo azão-azinho. Se tiver riscado, significa que tá morto. Se for o losango, significa que não sabe o sexo. Então não vai definir se é indivíduo masculino ou feminino. Ah, mas por que isso? Porque no futuro a gente vai dar vendo a probabilidade de ser homem, mulher e ter uma outra característica, tá? Mas relaxa, isso é para as aulas seguintes. Aí, com relação à construção, a gente tem uma linha que é casamento, duas linhas, casamento entre parentes, tem os gêmeos dizigóticos e os gêmeos monozigóticos. Como assim? Dizigóticos são dois zigotos, ou seja, dupla ovulação. Monozigotos, uma ovulação só que acabou dividindo, então eles são geneticamente iguais, tá? Dizigóticos não são, monozigóticos são. E depois a numeração que a gente usa para identificar. Então tem esse 1 e o 2 romano e o 1, 2, 3, 4 em números árabicos. Geração 1 e a geração 2, ou geração parental e a geração F1, tá? Como vocês preferirem. Então, dito isso, a gente tem essa árvore genealógica aqui e eu quero que vocês identifiquem para mim se a característica dessa família ela é causada por alelos dominantes ou alelos recessivos, tá? Eu não vou dar resposta, depois vocês pausem e resolvam isso e a gente discute na monitoria, perfeito? Agora, com interação entre os alelos de um mesmo gene. Qual que é a ideia de dominância e vamos colocar de... não só de dominância, vai. É que dentro da dominância a gente tem várias vertentes. Mas vamos falar desse conceito de dominância e não dominância em si. Mas, enfim. Quando a gente fala que um gene ou um alelo, aliás, um alelo é dominante sobre o outro, não significa que ele inutiliza aquele. Então, por exemplo, o azão-azinho. O azão faz com que o azinho suma, não funcione. Não, não é assim. É que como o azão ele vai ser dominante, a função dele, ou a expressão dele, no sentido de formar proteínas, é muito superior e é ela que vai predominar na situação, tá? Mas não significa que aquele outro gene ele está inibido. Então, vamos lá. Dentro desses exemplos de dominância, o que a gente tem? A gente tem herança recessiva, que é, por exemplo, o azinho-azinho, que um exemplo clássico que a gente tem é o albinismo. O albinismo ele é uma doença onde a pessoa afetada ela vai ser azinho-azinho e ela não vai produzir nenhuma melanina, tá? Ou seja, ela não produz pigmento nos seus tecidos epiteliais. Isso afeta muito, não só a cor da pele, mas a cor do cabelo, afeta os olhos. É muito comum indivíduos albinos terem problemas como cegueira ou catarata conforme o tempo vai passando, porque como eles não têm pigmentos, os bastonetes do olho também não vai ter. Então eles são muito propensos a terem problemas oculares. Qual que é a questão biológica disso? O alelo normal para o albinismo, que é o azão, ele produz uma enzima, que é a tirosinase, e ela induz a síntese de melanina. Quando o indivíduo é azão-azão ou azão-azinho, essa enzima vai ser produzida e vai produzir melanina. Se ele for azinho-azinho, não tem a tirosinase e, consequentemente, não produz melanina. E aí, acaba sendo albino, tá? Ser albino tem a ver com espécie, etnia, região, classe... Não tem nada a ver, tá? Tanto que eu coloquei como exemplo aqui um negro com albinismo
Então, para vocês terem ideia, não tem nada a ver com etnias. E também um crocodilo albino. Por que que é mais fácil a gente enxergar albinos na sociedade e não na natureza? Porque animais albinos são facilmente percebíveis. Imagina um crocodilo branco tentando caçar. Chega aquele toco branco brilhando no lago, todo animal sai correndo. Agora, se tem um crocodilo ali amarelo, marronzado, na água, que é da mesma cor, ele consegue alimento muito mais fácil, tá? O mesmo vale o contrário, se for uma presa. Imagina, por exemplo, sei lá, um rato albino, um rato branco. Como que ele vai se esconder no chão da floresta? Obviamente, o ratinho marrom passa muito mais camuflado do que um rato branco que vai gritar: oi, tô aqui, me coma. Então é muito mais fácil a gente achar albinismo dentro da nossa sociedade, mas não quer dizer que na natureza não exista, ao contrário. Outra ideia, a herança dominante agora é um alelo, esse alelo ele é alterado e por isso a sua expressão se sobressai em relação ao outro alelo. E nesse caso basta somente uma cópia dele para que essa expressão já aconteça. Então, por exemplo, azão é afetado, é dominante. Azinho, tem uma cópia, ela domina. Azinho, recessivo, não vai ter a característica. Um exemplo de característica dominante, a polidactília, que nada mais é do que vários dedos. Para vocês terem ideia, pessoas que possuem 6 dedos, ou mais até, dependendo de seja na mão ou no pé, elas sofrem de polidactília e é uma doença dominante, tá? Então, para vocês terem ideia, essa foto dessa família de Brasília, todos eles possuem 6 dedos. Eu sei que agora você deve estar contando na foto. Qual que é a questão? Os parentes, a geração parental dessa família, os dois podem ser tanto dominante como heterozigoto, ou seja, azão ou azinho. E aí, consequentemente, todos os filhos, a grande maioria, vai ser azinho ou azão. E vai ter essa doença, tá? Por que que a grande parte da sociedade não possui polidactília? Ou seja, por que que a grande parte só possui 5 dedos em cada mão? Porque é um gene recessivo. Então, quando a gente tem azinho cruzando com azinho, a gente só vai ter azinho, tá? Então, se você tem 5 dedos e o seu parceiro também vai ter só 5 dedos, seus filhos todos vão ter 5 dedos. Aí, se nascer algum com 6, aí você tomou chifre. Mentira, pode ter sofrido uma mutação no gene, tá? Isso também pode acontecer. O chifre também. Vamos para outro exemplo. A codominância. Qual que é a ideia de codominância? É quando 2 alelos diferentes se expressam quando rola um heterozigoto. Então, até agora, a gente estava falando que ou é uma coisa ou é outra. Então, vamos pegar a ervilha. Ou é a ervilha verde ou é a ervilha amarela. Na codominância, a gente tem um terceiro padrão. Então, vamos pegar, por exemplo, essa vaca. A gente tem a vaca branca e a vaca preta. A vaca branca é bezão. A vaca preta, enão. Quando a gente cruza as duas, por elas serem homozigotas, a gente vai gerar uma geração, uma F1, heterozigota, que vai ser BN, bezão enão. O que é essa bezão enão? Os 2 alelos ali são dominantes. E aí vai rolar que um não vai sobressair ao outro. Então você vai ter uma vaca malhada, onde parte dela vai ser branca e parte dela vai ser preta. Aí você cruza F1 com F1. Ou seja, bezão enão. E aí você vai ter filhotes brancos, bezão. Filhotes malhados, bezão enão. E filhotes pretos, enão. Isso é um fenômeno chamado codominância, tá? Aí dentro da codominância, a gente tem aliás, não dentro da codominância, perdão, dentro desse conceito de dominância. A gente tem a dominância completa, que é quando os heterozigotos vai ter uma característica de um homozigoto,
Então, por exemplo, a ervilha verde ou ervilha amarela. O heterozigoto é a ervilha amarela, dominância completa. A incompleta é quando ele vai ter um fenótipo intermediário. Então, por exemplo, nesse caso das flores aqui, a gente tem a cor vermelha, que é dominante, a cor branca, que é recessiva, e o heterozigoto, ele é a cor rosa. Ele é um intermediário, ele mistura as duas cores, tá? E tem a codominância, que é quando rola as duas características, tá? No caso da vaca malhada ou até dessa galinha, que é a galinha preta com a branca, vai rolar as duas, e tem a galinha que eles chamam de azul, que ela vai ter traços brancos e traços pretos também. Dito isso, vamos pro penúltimo tópico, não, tem mais ainda, que é a pleiotropia. O que é pleiotropia? É quando um gene vai influenciar mais de uma característica. Nossa, então como assim? Simples, pega esse esqueminha. A gente tem um gene ali e rola uma pleiotropia nele, ou seja, esse gene ele causa cegueira, ele causa insuficiência hepática, infarto. Então, são 3 características. É um gene muito malvado, a gente não quer ter ele, mas enfim. Um gene causa 3 características, tá? Mendel passou por isso. Dentro de umas características que ele estudou, ele descobriu a pleiotropia. E foi um gene que ele causava flores púrpuras, ou seja, flores roxas, casca de semente cinza e mancha roxa nas folhas. E era sempre associado ao mesmo gene, tá? Quando a planta era recessiva, as flores eram brancas, a casca da semente branca e não tinha essa mancha na folha. Então são 3 características de um mesmo gene, tá? Ainda dentro da pleiotropia, a gente tem os alelos letais. O que são alelos letais? São alelos que, em determinadas condições, vai causar a morte do indivíduo. Então, por exemplo, a acondrosoplasia, que é uma espécie de nanismo. Ou seja, é uma espécie de que nasce uma pessoa com nanismo, então ela vai ser um anão. A acondroplasia, ela é causada pelo alelo dominante desão. Esse fenótipo ele só vai ocorrer em indivíduos heterozigotos, ou seja, desão-desinho. Pessoas normais vão ser desinho-desinho, e até hoje nunca foi encontrado nenhuma pessoa homozigota, ou seja, o desão-desão. Por conta disso, os cientistas acreditam que o gene de acondroplasia dominante, ou seja, o desão, quando ele aparece em homozigoto, ele é um gene letal. Ele vai causar tantas mutações que acaba tornando inviável a vida desse ser. E aí ele já sofre um aborto espontâneo, ou nasce morto, enfim. Não existe indivíduos desão-desão, tá? E aí a gente tem esse esqueminha aqui, onde o pai é heterozigoto, ou seja, ele tem um gene normal e um gene para acondroplasia, ou seja, desão-desinho. A mãe também, desão-desinho. E aí a gente tem todas as possibilidades ali de cruzamento. Então a gente tem o desinho-desinho, que é o branco, sem nanismo. O desão-desinho, ou seja, branco e azul, que vai ter com androplasia, que aí é uma relação de 2 entre as 4 possibilidades. E o de dupla dominância, que é o desão-desão, ele vai morrer antes de nascer, tá? Outro exemplo de alelo letal, que é um dos mais comuns, é os ratinhos. A gente tem o rato amarelo, e aí quando a gente cruza os ratos amarelos, eles vão ser sempre azão-azinho. A gente vai obter os ratos amarelos, azão-azinho, o rato agute, que é o rato preto, o azinho-azinho, aliás, rato marrom, e os ratos azão-azão, eles nunca nasceram. A gente não encontra azão-azão. Por conta do quê? É um alelo letal. Ele é morto, tá? Então aí, sempre que a gente tiver alguma proporção de 2 para 1, ou seja, 2 heterozigotos para 1 homozigoto recessivo, ou seja, 2 azão-azinho para 1 azinho-azinho, a gente está falando de uma situação de alelo letal, tá? E por último, a gente tem os alelos múltiplos, que
até agora a gente estava falando de que só existia 2 alelos para uma característica. Por exemplo, azão, azinho. Aí agora a gente viu que um azão e um azinho pode formar mais de uma característica. Então, por exemplo, a gente muda a cor da flor, a cor da vagem e a mancha. Agora a gente vai ver o contrário. A gente vai ter vários alelos para uma característica. Então, o exemplo clássico é a cor de coelho. Dentro dos coelhos a gente tem 4 tipos de cores. O cinzento escuro, o chinchila, o himalaia e o albino. E dentro disso a gente vai ter 3 alelos, ou até mais, aliás, aqui seriam 4 alelos, que é o Czão, que é o do cinzento escuro, o Czão CH, que é o chinchila, o Czão H, que é do himalaia, e o Czinho ou o Czinho A, que é o do albino, tá? E aí a gente tem toda essa gama de variedades de coelho e também uma certa relação de dominância. Então, o selvagem, ele vai ser dominante de todos. A chinchila é dominante sobre o himalaia e o albino. O himalaia é dominante sobre o albino e o albino não domina nada. Ele é o extremo recessivo, tá? Nossa, como que vai funcionar isso? Simples. Se tiver um Czão e um Czão, ou um Czão e um CCH de chinchila, ou um Czão e um himalaia, um Czão e um albino, vai predominar o Czão. Então é um selvagem. Se tiver um CCH de chinchila e um CH de himalaia ou CA de albino, vai ser uma chinchila. O himalaia, ele vai ter que ser CH-CH ou CH-CA, ou seja, himalaia e albino junto. E o albino, ele tem que ser Czinho-Czinho ou CA-CA, tá? Porque ele é o extremo recessivo. Tem esse esqueminha aqui do lado, de que para vocês verem qual é a pelagem que sobressai ao outro, tá? Por que que isso acontece? Simples, mutações. Imagina que aqui, igual, segue esse esquema. A gente tem o gene A, aí vai passando, sofreu uma mutação, surge o Azinho. Então aí a gente tem o Azão, que é dominante, e o gene Azinho. Esse Azinho vai passando o tempo, sofreu mutação. Aí surge o Alinha. Então aí a gente tem o Azão, o Azinho e o Alinha. Então aqui são 3 genes para a mesma característica. No futuro, pode ter outra mutação e surgir um A2? Pode. Isso nada controla, tá? É mutação. Ocorre espontaneamente. Gente, nossa aula a gente fica por aqui. Já passei os 20 minutos de aula, mas vocês vão ver que é um tema gostoso de estudar. Eu vou procurar exercícios, mando para vocês durante o dia. E depois da monitoria, a gente resolve aquele cladograma. E também resolve mais alguns exercícios de tira dúvidas, tá? Valeu por assistir até agora, espero que vocês estejam bem e até a noite. Tchau, tchau!